Que todos estejam bem. Nessa videoaula, nós vamos estar falando um pouco de geodésia física, mais especificamente com o sistema altimétrico brasileiro. O sistema altimétrico brasileiro ele houve uma mudança em 2018, então é um tema muito relevante e muito importante nesse momento, tá? Onde muitos estudos estão sendo feitos para que essa mudança que ocorreu tenha os melhores resultados possíveis e nós vamos estar falando sobre isso ao longo dessa aula, ok? Bom, primeiramente, nós precisamos ter em mente o que é um datum vertical, tá? Então, um datum vertical nada mais é do que a origem para as altitudes e também profundidades, tá? Tradicionalmente, ele vai ser definido a partir de observações do nível médio do mar nos marégrafos. Existem alguns marégrafos que nós vamos ver ao longo da costa brasileira, tá? Eles fazem observações a cada 3 minutos, normalmente, pode variar um pouquinho, mas normalmente a cada 3 minutos ele faz uma medição do nível do mar, certo? Depois aplica-se alguns cálculos aí que a gente vai ver também, calcula-se esse nível médio dos mares dos marégrafos, tá? Quando a gente fala em cartografia, nós vamos estar utilizando o nível médio do mar, que seria esse NMM1 aqui, ó, tá? Nível médio do mar, chamo de 1 aqui só pela figura. Eu tenho uma régua, certo? Onde está sendo medida esse nível, tá? Então a gente usa o nível médio do mar. Quando eu vou trabalhar com carta náutica, aí eu vou trabalhar com profundidade média pelo nível de redução, esse NR aqui, ó, esse NR, tá? Então isso é calculado lá pela diretoria da Marinha, tá? É disponibilizado isso, certo? E aí você vai estar utilizando esse nível de referência para poder fazer as cartas náuticas, né? E aqui um segundo desenho, aonde a partir do nível médio do mar eu faço um nivelamento, certo? E vou levando para as referências de nível, que são as RNs aqui, esse RN é referência de nível, onde eu vou ter uma altitude associada, tá? Então, um datum vertical, quando a gente fala um datum, é a origem para as altitudes, ok? É o zero lá, o inicial, tá? Bom, no caso do Brasil, o Sistema Geodésico Brasileiro, né, o SGB, a gente já viu ele, ele vai ser a referência para o posicionamento de alta precisão no território brasileiro. Então, essas ranhuras aqui, né, essas linhazinhas aqui, são pontos, né, do nivelamento feito no Brasil ao longo de vários anos, certo? Os triângulozinhos em verde aqui são os marégrafos ativos, certo? Tá? Isso aqui, essa figura eu peguei da página do IBGE, ok? O que está em vermelho aqui, que é Macaé, parou de funcionar em 1994 e Belém parou de funcionar em 2016. Eu não achei o motivo. Provavelmente algum problema que houve lá, mas estava funcionando até 2016, brevemente deve voltar a funcionar para poder melhorar esse modelo, tá? Então, como eu disse, o Brasil utiliza-se de referências de nível, que é o que está em vermelho aqui, para os trabalhos e projetos. Então, quando nós vamos mexer com, por exemplo, transposição de água, Rio São Francisco, por exemplo, que teve aquela transposição de São Francisco, algum tipo de barragem, nós vamos estar utilizando essas referências de nível, certo? Para poder estar pegando essas altitudes para posicionamento vertical, para saber se a água vai do ponto mais alto para o ponto mais baixo, basicamente, certo? Nós temos um problema. O que está aqui, ó, Santana, com essa seta, e Imbituba, são os data. Data é plural de datum, ok? São os data que o Brasil utiliza, certo? Como o Brasil é continental, é muito grande, vocês estão vendo que aqui, ó, tem um grande clarão. Apesar de que tenha mais algumas coisinhas que estão sendo feitas aqui, ó, esses clarões é floresta, é coisa que é difícil de você acessar para poder fazer nivelamento,
tá? O processo de nivelamento, ele é moroso, ele demora, tá? Você vai fazer nivelamento, colocar uma RN a cada 3 quilômetros. O que é a RN? Lembra lá? Ó, é um marquinho de concreto que vai no chão a cada 3 quilômetros, tá? E aí você tem a diferença de nível entre eles. Além disso, a gente vai ver lá para frente, tem que fazer a parte de gravimetria, tá? Então, como o Brasil é grande, isso aqui é feito desde a década de 70, 60, tá, pessoal? E depois a reocupação para ver se não foi destruído. Então o IBGE tem um trabalho árduo para conseguir fazer com que isso funcione e que nós tenhamos uma infraestrutura de dados boa para os nossos projetos, tá? Então tá aqui, o Brasil possui 2 data vertical, que seria em Imbituba, Santa Catarina e Santana. E como é muito grande, muito distante, quanto mais distante aqui você vai tendo alguns erros, tá? Lembrando que basicamente, eu vou arredondar aqui de Imbituba aqui até, por exemplo, a região nordeste aqui, nós vamos ter basicamente 3.000, 3.500 quilômetros, tá? Tá muito longe da origem e isso insere alguns erros, mas também não é nada absurdo, tá? Que não possa ser utilizado, tudo bem? Bom, falar rapidinho sobre o histórico do sistema altimétrico. Então aqui, ó, tem o endereço, se alguém tiver interesse em olhar, tá? Vai estar disponibilizado para vocês na plataforma, está lá disponibilizado. É o Realte 2018, é o reajustamento altimétrico que foi feito em 2018, tá? Então, basicamente, até 1946 não se tinha uma superfície de referência no Brasil para que fosse calculado as altitudes, certo? Ou seja, não tinha sido elegido nenhum dado altimétrico. Em 1959, as altitudes da RAAP, que é Rede Altimétrica de Alta Precisão, certo? Eles estavam referenciados provisoriamente ao datum de Torres, lá no Rio Grande do Sul, tá? Materializado na RN3L em relação ao nível médio do mar obtido pelas observações maregráficas de 1919 a 1920, ou seja, um ano, certo? Desculpem. Quando a gente vai fazer o nível médio do mar, você tem que ter um histórico. A gente vai ver um pouco mais para frente, mas eu vou antecipar aqui. A gente tem que ter um histórico. Tem que ser uma coisa mais de 20, 30 anos, tá? No mínimo 19 anos, 20 anos, porque a gente tem uma componente da Lua ali, que eu vou falar um pouquinho mais para frente para vocês, assim, né? Que é um erro, tá? Aonde você consegue minimizar esse erro sistemático, ok? Então você tem que ter uma medição contínua de no mínimo 20 anos. Quanto mais, melhor o seu modelo do nível médio do mar, tá? Aí, lá em 1946, certo? Eles estabeleceram a RN4X como a RN que seria posteriormente instalado a rede vertical, então começaram a partir dela a fazer as medições, certo? Depois em 48 veio lá o IAGS fazer algumas medições, tal. E em 59 o IBGE estabeleceu o datum de Ibituba, tá até em vermelho aqui, tá? Através do nível médio do mar de 49 a 57, já está melhor, tá vendo que já tem um tempo maior, a 4N, a 4X, a RN4X, certo? Só que como o Brasil era muito grande, né? Vamos voltar aqui na figura, o Brasil é grande, tem muitos rios, tá vendo que aqui em Santana tem só um trechinho aqui no Amapá, ó, coisinha pequena. Por quê? Porque você não conseguia fazer a travessia do rio Amazonas com nivelamento. Não tinha como fazer isso. Então o que eles fizeram? Vamos fazer um datum lá que é melhor. Tá? Então por isso que o Brasil hoje tem 2 datums. Ok? 2 data, perdão. Ok? Bom, então a primeira coisa, quando a gente está falando de datum, certo? Eu vou determinar o nível médio do mar, certo? E aí eu vou pegar as altitudes, vão ser transportadas para as RNs, né, para as referências de nível, através da medição dos desníveis. Então eu tenho aqui, ó, o meu zero lá, que está no nível médio do mar. Aí eu vou ter um ΔH de 0 para A, de A para B, de B para C e assim sucessivamente. Então eu vou ter uma altitude em A, uma altitude em B, uma altitude em C, certo? Lembra lá do geoide?
que a gente falou. Então ele está aqui, ó, tá? Quando a gente fala em nivelamento geométrico de alta precisão, são equipamentos muito precisos, 2 milímetros, raiz de K em duplo nivelamento. Então você vai e volta, basicamente, bem grosso modo, tá? Vai, anda 3 quilômetros, volta 3 quilômetros de nivelamento, e o erro, a diferença entre eles não pode passar de 2 milímetros, tá? Existem alguns equipamentos que são décimos de milímetro, 0,2 milímetros. Então, ou seja, é bem preciso, tá? Só que essa definição aqui que está nessa primeira figura aqui é uma definição que a gente chama de clássica, tá? Para assumir o nível médio do mar. A gente força o geoide, certo? Então vem aqui, ó, o geoide, lembra que é uma superfície equipotencial, coincide com o nível médio do mar. Só que a gente sabe hoje que não é bem assim, então tá aqui nessa figura. Eu tenho um marégrafo, eu tenho o nível médio do mar, eu tenho o nível médio instantâneo, ou seja, o que está acontecendo naquele momento com o mar, pode estar em maré alta ou maré baixa, certo? E eu tenho uma diferença entre o nível médio do mar e o geode, chamado de topografia do nível médio do mar. Isso pode ser calculado, depois eu vou mostrar para vocês. Também chamado de SST, que seria Sea Surface Topography, ok? A nomenclatura aqui é só para a parte inglesa ou a parte traduzida para o português aqui, então a topografia do nível do mar, do nível médio do mar está aqui, certo? Tá? Bom, aí eu vou ter uma quantidade, certo? Eu estou fazendo o nivelamento lá, eu vou ter uma quantidade chamada número do geopotencial. Esse número de geopotencial, ele é muito importante, tá? Por quê? Porque ele vai trabalhar com gravidade, tá? Ele vai trabalhar com a certeza de que a altitude está vinculada à gravidade e é uma altitude física. Então a gente fala que o sistema altimétrico requer o estabelecimento de uma definição unívoca e com um significado físico. Vamos traduzir isso. O que significa isso? Significa que se você sair de um ponto A, vamos pensar daqui de Minas, e vai até a fronteira com o Paraguai fazendo nivelamento, certo? A hora que você fizer andar pela rota, vamos supor que você vai daqui lá pela BR-101 e a outra você vai dando voltas por outro caminho, essa definição tem que ser, o caminho não pode interferir, perdão, no valor. Então, chegando lá, tem que ter o mesmo valor, independente do caminho que você faça, tá? E com significado físico, significa que você vai ter a certeza de que se aqui está mais alto que lá, ou vice-versa, a água vai andar de um lugar para o outro. Por exemplo, imaginando que você tivesse um local com uma superfície que oferecesse essa possibilidade, certo? Mas vamos pensar numa coisa mais próxima da gente. Você saiu de uma esquina da tua casa e foi até a outra esquina, certo? Andou 100 metros. Esse é um caminho 1. Aí você deu a volta, desceu, andou 300 metros e chegou no mesmo ponto. Então o valor quando você chegou na outra esquina tem que ser único, não pode variar, tá? E isso acontece quando a gente faz isso se não utilizarmos gravidade para o sentido físico, certo? Então, para evitar esse problema, a gente tem o que nós chamamos de número do geopotencial, que é esse Czinho aqui, ó, tá? Então, esse valor é calculado pela diferença de potencial, certo? Entre a superfície de referência da Terra real, ou seja, a gente está no geóide, certo? Que é o meu W0 aqui, e de um ponto de interesse qualquer, o ponto da minha esquina lá. Então, esse valor W0 ele é calculado, tá? Existe um valor nele, eu acho esse valor, eu acho o C. Como esse valor é muito difícil da gente estar calculando, tá? Existe essa somatória aqui, ou seja, de um ponto A que eu falei que estou numa esquina, para o ponto B na outra esquina, eu tenho a gravidade num ponto B, a gravidade no ponto A, e tem uma diferença, esse delta aqui, da diferença de nível, certo? Então, a hora que eu multiplicar isso, eu consigo achar o meu C, certo? O meu número do geopotencial.
certo? Então, o número de geopotencial, certo? Onde o mesmo possui significado físico, ou seja, é certeza que a água vai de um ponto para o outro, por exemplo, certo? Como ele é de difícil interpretação, a gente, e também de entendimento, porque ele está em metro quadrado por segundo ao quadrado, imagina eu falo para vocês assim, ó, aquela altitude ali é 6.365.570 metro quadrado por segundo ao quadrado. Fica difícil interpretar isso. Então, o que, que a gente faz? A gente pega e transforma isso para altitude, tá? Para transformar isso em altitude, eu vou dividir esse valor por um valor de gravidade específico, certo? Então eu tenho aqui, ó, nessa figura do lado aqui, eu tenho os valores, né, de gravidade. Cada pontinho isso aqui foi pego um gravímetro e feito a gravimetria. Pegou-se a aceleração da gravidade, foi observada, né, através do gravímetro, depois transformou-se isso em gravidade. Então tá vendo que eu peguei aqui só o Brasil todo tem, tá? Mas eu peguei só um pedaço aqui que vem de Santa Catarina, em Bituba tá aqui embaixo, né? Passando por Paraná, São Paulo, Minas e um pedacinho de Goiás e do Mato Grosso, tá? Então para ver que tem bastante, ainda falta um pedacinho aqui, ó. OK? Bom, então como que eu calculo essa gravidade? Eu tenho, lembra lá, a gravidade num ponto A ou B, então aqui que é chamada de K ou K mais 1, e acho a gravidade média, ou seja, a gravidade do ponto K mais a gravidade do ponto K mais 1, ou como eu chamei lá, A, B, dividido por 2, eu acho essa gravidade média, certo? Vou dividir o número do geopotencial por ele, e aí eu consigo calcular a altitude. Então, lembrando, eu pego essa gravidade aqui, calculada dessa forma, a média, e multiplico pela diferença. Vamos supor que fosse 0 e 1, multiplicado por 1, eu acho o número de geopotencial. Achando esse número de geopotencial, divido pela gravidade, vou achar a altitude. Ok? Tá? Bom, como que eu calculo esse WP? Esse WP, no caso aqui, ó, eu vou calcular para um marégrafo, certo? Porque é mais fácil. Depois eu posso fazer algumas manipulações e já achar para pontos, por exemplo, que estão aqui no interior do estado. Mas eu vou ter, ó, lembra lá a topografia média do mar, que eu acabei de falar, que a gente pode chamar de SST? Então eu vou pegar o W0, que é calculado já, esse valor aqui já é dado por uma agência de geodésia, tá? Eu tenho o N, que a gente viu lá, que é a diferença entre geóide e elipsoide. Tenho o nível de redução, que aqui está chamado de Z0. Tenho a altitude geométrica através do GPS. Oh, perdão, o H aqui através do GPS. Aqui é a altitude que a gente chama do chart datum, que é do nível de redução. E vou aplicar essa equaçãozinha. Tenho a gravidade multiplicada por o H, menos o N, menos o HCD, que é o do nível de redução. Isso aqui também é tudo tabelado, ou a Marinha informa, tá? E a diferença entre o nível médio do mar e o nível de redução, ok? Então é um modo de calcular. Isso aqui depois eu vou entrar com mais detalhes para mostrar para vocês como que foi calculado aí para um marégrafo, ok? Como exemplo, certo? Bom, vamos falar um pouquinho aqui dos cuidados com as referências, certo? Então aqui, ó, quando eu tenho a altitude do GNSS ou GPS, ele não corresponde à realidade física, ou seja, esta altitude não possui relação com a gravidade. Então, ó, aqui é um exemplozinho clássico. Eu tenho as barragens, então estou vendo que aqui está a montante, aí desce a água, a jusante, a montante de novo, jusante e assim sucessivamente, certo? Então, ó, eu vou pegar um ponto, chamar de um A aqui e um B aqui. Eu vou ter a altitude, ou seja, o meu H até o geóide aqui, H1A e H1B. E aí com o GPS eu peguei o H minúsculo de 1B e o H minúsculo de 1A. Até aqui o elipsoide, certo? Que é o vermelho aqui. Quando eu faço a diferença entre eles, eu estou vendo que o H1A, que é essa parte verde, é maior que o H1B. Então, imagina, se essa altitude aqui está falando que é maior, a água teria que andar no sentido contrário. Então, a gente tem que tomar esse cuidado quando mexe com o GPS. Às vezes dá certo, tá? Mas você não pode dar 100% de garantia que isso vai acontecer. E muita gente trabalha com a altitude do GPS
achando que ela tem significado físico. E ela está na elipse, numa superfície matemática onde não atende, teoricamente, a lei das águas. Não em 100%. Beleza? Então, cuidado. Isso aqui é só um exemplo clássico, tá? Para tomar muito cuidado com isso. E aí eu vou ter a superfície de referência que a gente falou. Então, eu tenho o H minúsculo, que é o GPS, vindo aqui até o elipsoide, certo? Tem o H, a altitude normal, que a gente vai ver ela até aqui, o quase geoide, aqui a gente já está inserindo uma coisa a mais, certo? A altitude normal ortométrica, que era o que o Brasil utilizava, no azul aqui, ó, Datum Vertical Brasileiro, esse DBV, tá? E o amarelo, altitude ortométrica no geoide. Então aqui, ó, para achar esse H minúsculo, altitude normal ortométrica, que seria o azul, mais o N, que a gente sabe que é a diferença entre geoide e elipsoide, e mais um errinho aqui ainda, tá? A ortométrica, o amarelo mais o N, e a normal seria o roxo mais a anomalia de altura. A gente já está colocando mais uma coisa aqui, que seria esse trecho aqui, ó, entre o quase geoide e o elipsoide. A gente vai ver isso com calma agora. Então aqui ó, é uma figura clássica, tá? Onde eu tenho as anomalias de altura, certo? Tá aqui, para altitude normal. Então aqui eu tenho o H da altitude normal. Então eu tô aqui na superfície física. Para eu achar a altitude normal vai ser o meu HN mais a minha anomalia, certo? Então aqui eu tenho o Hzinho, aqui eu tenho o N, tá? E aqui eu tenho o GPS. Aí eu vou falar para vocês aqui, ó, tem a gravidade normal, a gravidade média, certo? A gravidade normal em que esse teloroide aqui é uma superfície de referência, mais uma, tá? O geoide a gente já conhecia, então é o W0. Na superfície física é meu WP, certo? Na elipse a gente chama de U0, tá? Lembra? Terra normal, terra real, certo? E aqui no ponto Q também a minha gravidade, meu gama zero, que é minha gravidade normal. Aí o quase geoide e o teloroide a gente está utilizando. Então eu posso usar duas formas aqui para achar a minha anomalia. É a diferença entre quase geoide e elipsoide ou da superfície física ao teloroide. A grande maioria a gente usa aqui, tá? Quase geoide. É o mais tradicional da gente ouvir, ok? Então a gente vai estar falando sobre isso com as altitudes, certo? No próximo vídeo, ok? Bom, as dúvidas, ver o horário de atendimento para a gente estar sanando essas dúvidas. Tudo bem, pessoal? Até o próximo vídeo.